Olá, olá, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria nós podermos nos encontrar mais uma vez, depois de tantos dias. Hoje, nós nos encontramos nessa sexta-feira, 20 de agosto, dia de São Bernardo, abade e doutor da Igreja, para iniciarmos a nossa jornada diocesana de iniciação à vida cristã. Nós estamos unidos de todos os pontos da nossa diocese, paróquias, comunidades, sejam todos bem-vindos, todos os agentes de pastoral e de um modo muito particular e especial aos nossos catequistas. Que bom nós podermos nos encontrar na noite de hoje, nesse tempo reservado para a nossa formação, para darmos continuidade e amadurecermos ainda mais o nosso discipulado pelo Mestre Jesus Cristo. Hoje, meus queridos, nós vamos iniciar juntos uma nova caminhada. O tema que nós escolhemos para essa jornada é retirado do capítulo 10º do Evangelho de São Lucas, nos versículos de 1 a 9. Um texto que todos nós já tivemos a oportunidade de conhecer, que é a vocação dos 72 discípulos. Nós vamos guardar no nosso coração alguns elementos muito particulares desse texto, porque servirão de norte para nós ao longo destes dias em que nós vamos estar nos encontrando. Desde já, nós pedimos que você interaja conosco, pode deixar o seu comentário, pode compartilhar esse nosso momento com outras pessoas que estão acompanhando também e desejando que a nossa catequese dê passos. Outras pessoas que você sabe que podem interessar esse nosso tema, para que nós construamos juntos esse momento tão bonito. Nós queremos, antes de iniciarmos propriamente, darmos algumas orientações importantes sobre como nós vamos proceder na noite de hoje. A princípio, nós queremos que as dúvidas, os questionamentos possam ir surgindo ao longo da nossa explanação. Por quê? Porque nós vamos recolher estas dúvidas, vamos recolher essas perguntas, vamos recolher esses comentários e vamos preparar juntos um pequeno encontro através do Google Meet, onde nós podemos interagir mais de perto, nos vermos, não é? Para que a gente possa dar continuidade a esse aprofundamento. Então, não vamos deixar as nossas perguntas para o final, não. Vamos começar a colocá-las assim que elas surgirem. Nós temos uma equipe já designada para recolher essas perguntas, recolher esses questionamentos, para que a gente possa, logo depois, conseguir fazer um encontro pelo Google Meet e vir a sanar e a discutir ainda mais cada um desses pontos, ok? Então, meus queridos, vamos juntos rezarmos, pedirmos que o Senhor nos conceda a força do seu Espírito para que o nosso coração, para que a nossa mente se abram para receberem tudo aquilo que o Senhor deseja que nós aprofundemos ou passemos a conhecer na noite de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. São José de Anchieta, padroeiro dos catequistas do Brasil, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, discípula fiel do Senhor,
rogai por nós. Muito bem, meus queridos. Vamos juntos. Nós esperamos que você tenha deixado perto de onde você está a sua Bíblia, o seu caderninho com caneta para as anotações, porque nós vamos iniciar exatamente com a proclamação do Evangelho. Capítulo 10 de São Lucas, nos versículos de 1 a 9. Nós vamos usar para a leitura aqui neste nosso momento a tradução da Bíblia do Peregrino, editada pela editora Paulus. Então, você também pode acompanhar pela edição que você tem na sua casa. Vamos juntos. Um pouco depois, o Senhor designou outros 72 e os enviou à sua frente. Os enviou 2 a 2 a todas as cidades e lugares onde ele próprio deveria ir. E disse-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que envie operários à sua messe. Ide, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Pelo caminho, não deveis saudar a ninguém. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: a paz a esta casa. Se houver aí gente de paz, descansará sobre ela a vossa paz. Do contrário, voltará a vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo o que houver, pois o operário tem direito à sua própria diária. Não passeis de casa em casa. Se entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que houver e dizei-lhes: o reinado de Deus chegou até vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Como dizia antes, meus queridos, nós vamos recolher alguns elementos importantes destes versículos para a nossa reflexão. Repito, não somente para a noite de hoje, mas para os outros momentos de encontros e de celebrações que nós vamos experimentar ao longo destes dias, ao longo dessa jornada diocesana de iniciação à vida cristã. Então, meus queridos, vamos lá. A primeira coisa importante que nós devemos ter diante dos nossos olhos é que o Senhor nos chama para permanecermos com Ele. Nos chama para que aprendamos dele o caminho do anúncio do seu próprio reinado. Depois que nós recebemos do Senhor uma dignidade muito particular e especial. Veja, Jesus envia os seus discípulos aos lugares onde ele próprio deveria ir. E que missão esplêndida, que missão extraordinária, nós podermos nos tornar embaixadores de Jesus, fazermos as vezes dele em todos os lugares onde passarmos, onde estivermos. Também, se nós guardarmos essas coisas no nosso coração, vamos a cada novo encontro de catequese nos tornarmos ali um sinal vivo da presença do Cristo Mestre. É o Senhor que fala pela nossa voz, é o Senhor que comunica pelos nossos gestos, é o Senhor que nos motiva para estarmos a serviço da nossa comunidade. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos catequistas, não existe absolutamente nada que seja mais sublime do que manter essa relação tão íntima com o Senhor, a ponto de fazermos as vezes dele onde ele próprio deveria ir. Depois, veja que interessante.
O Senhor se preocupa não somente com a missão em si, mas ele preocupa-se em como aqueles que foram enviados vão estar na missão. Como é bonito nós vermos Jesus preocupado e aconselhando seus discípulos a se desprenderem de certos pesos. Para nós que vamos nos colocar à disposição, que vamos caminhar, que vamos estar juntos, nós vamos compreendendo com o passar do tempo que algumas coisas que nós guardamos no nosso coração, algumas coisas que nascem do desentendimento, algumas coisas que nascem até mesmo da falta de compreensão do próximo e nossa também, nos impedem de desempenharmos bem a missão que o Senhor próprio nos designa. E a última coisa está na conclusão desses poucos versículos que nós proclamamos aqui. Veja, a nossa presença na casa que nos receber, a nossa presença nos lugares onde nós formos enviados. A nossa presença será capaz de fazer com que tudo se transforme. Aquilo que nós fazemos para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adultos, nós precisamos verdadeiramente guardar dentro do nosso coração como atitudes de uma profunda experiência com Jesus. Somente assessorados por Ele, seremos capazes de nos desprender de nossas próprias vontades para sermos a presença dEle onde nós estivermos. E aí, meus queridos, é unido a cada uma dessas coisas que nós acabamos de mencionar, que nós introduzimos o tema verdadeiro da nossa primeira palestra. A missão do catequista, da unção batismal à vivência da fé. Pronto. Que coisa boa. Agora que nós já temos ciência de quais são os rumos que nós tomaremos, vou pedir para você que está chegando, para você que vem entrando agora, enviar essa nossa transmissão para alguém que você sabe que possa ter interesse sobre esse tema. Para alguém que ajuda na iniciação à vida cristã, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, para que nós possamos juntos irmos construindo esse momento. Lembrando também as dúvidas que forem surgindo, os comentários que forem pertinentes, já vai deixando aí no nosso chat para que a gente possa recolher para o nosso momento posterior através do Google Meet, tá? Então, vamos lá. Meus queridos, o nosso primeiro ponto de hoje é descobrirmos que o documento 107, aquele que nós conhecemos, aquele que nós estudamos tão bem, aquele que diz sobre a iniciação à vida cristã, ele no número 41, diz que é necessário toda e qualquer ação na catequese ter o seu início na pessoa de Jesus Cristo. Não adianta nós querermos usar como base uma outra coisa, uma outra experiência fora de Nosso Senhor. Tudo na vida da igreja, tudo na catequese tem o seu início a partir de Cristo. Se vocês recordarem bem, no outro momento que nós tivemos, no outro encontro formativo, nós falávamos sobre a centralidade da Páscoa e conseguimos perceber com clareza e distinção que o centro é de Nosso Senhor. E dele todas as coisas nascem, todas as coisas emanam. Por isso que o nosso primeiro tópico é o encontro com Jesus Cristo. O encontro pessoal com Ele. E aí, meus queridos, nós vamos descobrindo que esse desejo de fazer comunhão, que esse desejo de encontrar-se conosco,
ele é antigo, é profundo e que marca a alma. Se nós nos lembrarmos bem, quando o acesso às redes sociais nos é possível, nós podemos fazer amizades sinceras, que nascem no ambiente virtual, mas que suscitam o desejo da aproximação e do encontro pessoal. Desde sempre, Nosso Senhor quis manter uma relação íntima e próxima conosco. Por isso que ele vem ao nosso encontro de diversas formas ao longo de toda a história. Mas, como nos ensina o Novo Testamento, quando o tempo se completa, Deus mesmo vem ao nosso encontro, encarna-se, entra na nossa história e cumpre as promessas que havia feito desde o livro do Gênesis. Depois do pecado dos primeiros pais, quando o Senhor promete um descendente capaz de restabelecer a comunhão, restabelecer a paz entre a criatura e o Criador. Se nós guardarmos no nosso coração esse primeiro grande princípio, vamos descobrir que a humanidade nunca foi abandonada por Deus. Vamos descobrir que ele fez aquilo que era necessário para permanecer ao nosso lado. Veja, ao longo de tantas e tantas vezes, nós que fomos, na verdade, incapazes de perceber a proximidade de Deus. Nos fechamos às suas ações, nos fechamos ao desejo do seu Espírito, nos tornamos incapazes de nos fazermos um com Deus, quando o seu maior desejo era permanecer ao nosso lado. Por isso, a encarnação do Verbo mostra que nunca o ser humano foi abandonado, que nunca em toda a nossa história de viventes o Senhor se afasta de nós. Por isso, meus queridos, ao assumir a nossa condição humana, nosso Senhor Jesus Cristo eleva a nossa dignidade. Ao mesmo tempo em que o Verbo eterno entra na nossa história, fazendo-se homem, depois da sua ressurreição, com a ascensão ao céu, a nossa natureza humana, agora vivificada pelo Espírito, pode ingressar de novo na eternidade de Deus, na comunhão plena e perfeita. Quando no credo nós professamos que o Senhor está sentado à direita de Deus Pai, nós professamos de verdade que a sua natureza divina e que a sua natureza humana estão presentes no céu. A nossa natureza humana foi dignificada pelo Senhor. Como é bonito isso, não é? E aí, meus queridos, nós vamos sermos ajudados pelo Papa João Paulo II, hoje santo, que na própria teologia do corpo, ou também quando escrevia sobre o Redentor dos homens, mostrava o porquê de nosso Senhor ter assumido a nossa carne. E ele dizia: Deus tornou-se homem para ensinar o homem a ser homem. Nossa, que experiência profunda. Não existe outra tradição religiosa, outra mística ou outra espiritualidade que possa nos fazer compreender isso. O Deus eterno e todo-poderoso entrou na nossa história, fez-se um conosco para nos mostrar, para nos ensinar com a sua própria existência como nós deveríamos nos comportar, como nós deveríamos sentir e como, por fim, nós deveríamos viver. Essa antropologia bonita que a tradição bíblica faz conhecer, sobretudo no Novo Testamento. Mas, meus queridos, quando Jesus
entra na nossa história, assume a nossa condição humana e se aproxima de nós, ele nos dá a conhecer o próprio Pai. Veja, a presença de Jesus no meio dos homens é uma presença reveladora. Reveladora. Por quê? Quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos com amor eterno. Nós nos encontramos com um desejo de salvação tão forte e tão profundo que é capaz de oferecer sentido à nossa vida. Se nós nos aproximarmos do Senhor com o nosso coração aberto, podemos iniciar com Ele o caminho do discipulado. Se nós nos aproximamos dele apenas por curiosidade, nós vamos perder aquilo que ele tem a nos oferecer. Nós deixamos de lado o sentido da nossa existência, o porquê de termos vindo a este mundo. Assim, todos aqueles, meus queridos, todos aqueles que olham para nosso Senhor Jesus Cristo, vão aprender a enxergar e a observar com clareza tudo aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós, seres humanos. O que nos ajuda também a compreendermos o desejo que o Senhor possui de permanecer ao nosso lado. Veja, nós não devemos esperar um outro sinal. Não existe nada de Deus que não tenha sido comunicado pela presença do próprio Filho. Há alguns anos atrás, quando nós celebrávamos o Ano da Misericórdia, o ano instituído pelo Papa Francisco, nós refletíamos que Jesus era o rosto misericordioso de Deus, o rosto misericordioso do Pai. Por isso, de forma definitiva, a presença dele no nosso meio nos faz conhecermos não coisas, mas nos revela o próprio Deus na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a essência mais pura, mais divina do amor sincero e do amor verdadeiro. E aí, quando Jesus fala para nós das coisas eternas, nós vamos percebendo que a sua palavra ganha força, que o seu testemunho é também verdadeiro em razão da natureza de sua própria identidade. Quem é Jesus? Jesus Cristo, apresenta-nos o prólogo do Evangelho de 2 João, é o Verbo de Deus, a palavra que deu origem a todas as coisas que nos rodeiam, a obra da criação, a reconciliação operada, tudo partiu da palavra de Deus, do seu Verbo eterno, e sendo ele próprio esta palavra divina, tudo aquilo que ele diz é verdadeiro. Tudo aquilo que os seus lábios ensinam podem receber fé da nossa parte. E aí, quando nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Cristo com todos esses atributos, vamos descobrir também que a mudança de vida precisa nascer desse nosso encontro. Não adianta nós nos esforçarmos, nós querermos que as nossas crianças, que os nossos jovens se aproximem de nós, ou que os nossos adultos adquiram a consciência das realidades divinas, das coisas eternas, se nós próprios não experimentamos a mudança de vida quando encontramos Jesus. Ora, nós aprendemos desde muito tempo que as palavras podem até convencer, mas o que verdadeiramente conta e arrasta são os testemunhos, as coisas que nós fazemos, o jeito como a gente vive. A catequese de inspiração catecumenal,
gosta muito de falar em experiência, gosta muito de falar do estilo de vida assumido pelos discípulos de Jesus. Exatamente por causa disso. O cristianismo, ele não cresce em razão de uma propaganda feita. O cristianismo, ele não aumenta o seu número graças ao marketing poderoso que possui. Não, de forma alguma. O Papa Bento XVI dizia para nós, certa vez, em uma de suas audiências gerais, que nós não somos proselitistas, que nós não oferecemos coisas, nós não barganhamos para que o coração da pessoa se abra a Deus. Ou as pessoas se aproximam dele, trazendo o desejo de mudança de vida, o desejo de adquirirem o sentido para as suas existências, ou absolutamente nada nós estamos fazendo. Entende? Lá os padres da igreja, eles diziam que o cristianismo ele cresce por contato. O nosso estilo de vida comunica a quem está perto de nós bem mais do que as palavras podem realizar. Então, a forma como nós nos comportamos desperta em quem está próximo de nós o desejo de ser parecido com Jesus. É por isso que também São Paulo, ao escrever em uma de suas cartas, ele diz com convicção, sem nenhuma reserva, sede meus imitadores, porque ele próprio era imitador de Cristo. Assim, todo catequista, todo batizado, todo discípulo de Jesus precisa aprender a trazer na sua vida as mesmas expressões, as mesmas palavras, os mesmos gestos de nosso Senhor Jesus Cristo. A proximidade com Jesus nos leva a uma reflexão interior. Quem encontra-se com Ele, mas não dá espaço para que essa reflexão possa acontecer em sua vida, continua o seu caminho sem que a presença de Jesus realize aquilo que ele próprio deseja realizar, transformação de vida. Por isso, nós também usamos uma expressão grega chamada metanoia, não é? Força da mudança. Veja, a gente sabe que as mudanças no estilo de vida não podem acontecer do dia para a noite. Nós sabemos disso. Daí, nós concluirmos que Jesus, antes de enviar os seus discípulos, ele fez com que permanecessem com ele. E esse é o nosso segundo tópico de hoje. Permanecer com Jesus para ser cada vez mais configurado a ele. Veja que interessante. As Sagradas Escrituras vão sempre dar um lugar de destaque àqueles que são capazes de ensinar as coisas do céu. Basta nós percorrermos o Antigo Testamento para nós encontrarmos a reverência aos profetas, ou também aos juízes, também aos patriarcas, por que não mencioná-los? Mas no Novo Testamento, a figura do mestre vai adquirir um sentido todo especial. E aqueles que, de forma atenta, se debruçam sobre os evangelhos, vão descobrir que Jesus recebeu esse título de mestre inúmeras vezes, não só de quem estava ao seu redor, mas também de seus adversários, não é? Daqueles que vinham ao seu encontro e desejavam apenas tentá-lo, como as grandes multidões que foram atraídas para perto dele somente pela multiplicação dos pães ou pela cura dos enfermos, mas todos eles foram capazes de reconhecer Jesus como um mestre verdadeiro. E como nós desejamos fazer a experiência de permanecer com ele, todo discípulo aprende do seu mestre. E assim,
nós vamos descobrir então que Jesus ele é mestre em Sagrada Escritura. Nosso Senhor é capaz de citar com clareza as passagens do Antigo Testamento que servem para o engrandecimento espiritual das pessoas. Como é bonito nós percebermos o número de vezes que ele pode realizar essa coisa. Mas também nós vamos descobrir que não somente em Sagrada Escritura, ele não sabe decor os versículos bíblicos somente, como ele consegue interpretar as Sagradas Escrituras, ele consegue interpretar as Sagradas Escrituras a fim de que comuniquem na vida das pessoas aquilo que elas têm necessidade. Como é bonito isso. Depois, Jesus também, ele se torna um mestre de oração. Aqui, no texto que nós proclamávamos, ainda há pouco, nós víamos que o Senhor, antes de chamar os seus, antes de enviar em missão os que ele quis, ele rezou. Inúmeras passagens mostram Jesus se afastando dos outros para rezar. Até mesmo antes de sua crucificação, ele, no Monte das Oliveiras, ele reza e pede que os seus também o façam. A partir do pedido de um de seus discípulos, Jesus ensina até mesmo a bem rezar. Por isso, nosso Senhor é um mestre em Sagrada Escritura, é um mestre em oração. E por causa disso, ele também é um mestre de vida. Os ensinamentos de Jesus não foram dados apenas para os letrados da academia. Jesus não falou para os universitários, se nós quisermos usar essa expressão. Não. Jesus falou para as pessoas da sua própria convivência e ensinou a transformação de vida para melhor. Os conselhos que Nosso Senhor dá a partir da sua intimidade com o Pai, a oração, e a partir do conhecimento das Sagradas Escrituras, servem para que a nossa vida seja melhor do que já tem sido até o dia de hoje. E é por causa destes pontos que Jesus se destaca dos outros mestres de Israel do seu tempo. O que os mestres da lei faziam? Os mestres da lei tinham conhecimento, mas que não praticavam aquilo que sabiam. Pelo contrário, se aproveitavam da sua posição de mestres para tornar aqueles que vinham por perto, para aqueles que caminhavam ao seu redor, apenas servos seus, não é? Para a gente usar uma palavra bem bonita, a gente diz assim: os mestres de Israel do tempo de Jesus queriam que todos fossem subservientes, não é? Então, eles, com o seu ensinamento, não faziam com que as pessoas tomassem consciência e se libertassem, mas, pelo contrário, fazia com que as pessoas se tornassem dependentes e extremamente medrosas na relação com Deus. Jesus não. Como Jesus ele consegue construir o caminho da fé e da vida, ele, além de conhecer, pratica tudo o que ensina. Depois disso, ele é capaz de oferecer a sua própria vida em favor dos seus discípulos e em favor de todo o povo. Que diferença grande, não é? Então, uma reflexão simples antes de nós passarmos adiante. E nós, catequistas, na nossa comunidade, no meio dos nossos jovens, dos nossos adultos, das nossas crianças, a nossa forma de proceder, de nos comportarmos, se parece mais com o Mestre Jesus ou se parece mais com os mestres da lei do seu tempo? Uma pergunta pertinente, uma pergunta muito pertinente. Por fim, nós vamos descobrir que Jesus tem um jeito de agir
que lhe é próprio, não é? Jesus tem uma pedagogia que é extraordinária e que, se nós observarmos atentamente como ele lida com as situações, como ele lida com as pessoas no Evangelho, nós vamos descobrir que essa pedagogia foi assumida pela catequese também ao longo de toda a história da igreja. E hoje nós vamos voltar os nossos olhos e o nosso coração também para essa pedagogia, tá? Porque nosso Senhor, no diálogo com quem ele encontra, ele parte sempre da realidade da pessoa. O chão da vida é o início para a sua catequese. O anúncio do reino acontece dentro da realidade de cada pessoa. Depois, meus queridos e minhas queridas, nosso Senhor não tem medo de gastar tempo com as pessoas. Como isso é bonito. A nossa geração, o nosso tempo, ele preocupa-se demais, porque parece que as horas do nosso dia diminuíram. E a gente sempre corre, inclusive o padre, e tenho certeza que também aqueles que me ouvem, aqueles que me assistem, aqueles que conosco constroem esse momento, porque a vida de todos nós é repleta de muitos compromissos. E certamente, como nós podemos testemunhar, a vida de Jesus também o era. Assim, ele era um homem ocupado, mas não tinha medo de gastar a sua vida, não tinha medo, vou repetir, não tinha medo de gastar a sua vida com as pessoas. O tempo de sua vida era dedicado àqueles que tinham necessidade. E aí, veja como o Evangelho faz questão de mencionar o tempo que ele permanece ao lado daqueles que são pobres e marginalizados, ao lado dos pecadores públicos, ao lado daqueles que estão enfermos, ao lado até mesmo das mulheres e das crianças que não tinham uma visibilidade no seu tempo. Jesus não tem medo nem sequer de estar ao lado daqueles que nós podemos chamar de adversários. Ele gastou tempo respondendo à pergunta de saduceus, de fariseus, gastou tempo conversando com Pilatos, gastou tempo até mesmo conversando com aqueles que foram crucificados à sua direita e à sua esquerda. Na hora mais algoz, mais dolorosa de sua vida, ele gastou tempo preocupado com o bem-estar do outro. Meus irmãos, essa é a pedagogia do Mestre. É isso que a catequese de inspiração catecumenal deseja realizar na nossa comunidade, no nosso grupo e na nossa vida de catequista. Quando nós conseguirmos entender esse desejo que o Senhor tem de gastar a sua vida conosco, nós vamos também desejar configurar o nosso caminho ao dele, configurar o nosso coração ao dele, configurar a forma como a gente anuncia o reino ao dele. Por isso que o tema que nós propunhamos falava exatamente isso. Só é possível participar de uma vivência integral da fé quem se deixou ungir pelo Espírito de Deus no dia do batismo. E agora, nós vamos adentrar de forma muito calma no ritual do nosso batismo e a síntese mistagógica que ele nos oferece como realmente um resumo de tudo aquilo que nós dissemos. E, como eu tenho certeza que vocês já puderam testemunhar a celebração de um batismo, tenho certeza que os elementos que aqui menciono não serão para vocês estranhos. Vamos começar dizendo assim: o batismo, ele não faz mágica.
O batismo, ele realmente não faz mágica. Nenhum sacramento faz mágica. Então, os gestos e as palavras que nós tomamos na liturgia, eles manifestam a força do Espírito de Deus que purifica, que santifica e que nos justifica diante do Pai. Assim, nós também vamos compreendendo que a catequese que a gente oferece, seja pré-sacramental ou pós-sacramental, fazem parte ainda da celebração própria do sacramento. Oxente, padre, como assim? Explico. Vamos lá, com calma. Nós recebemos pais e padrinhos para a celebração do batismo das crianças. Aquele momento em que nós estamos juntos com eles, rezamos, fazemos questão de mencionar a missão do pai, a missão do padrinho, da madrinha, da mãe, não é? A missão da própria comunidade. Nós vamos percebendo que a catequese, entenda, catequese enquanto ensino, enquanto fazer ecoar o ensinamento de Jesus, ele é dado às pessoas adultas, às pessoas que são capazes de entender e de compreender aquilo que se fala. A criança que ainda está no colo ou que ainda não atingiu a idade da razão, não é capaz de compreender em plenitude aquilo que nós discutimos. Dessa forma, somente quando elas crescem, que se aproximam da igreja para a primeira Eucaristia, para dar continuidade ao seu processo de iniciação à vida cristã, é que vão realmente receber aquele ensino acerca da palavra e acerca do sacramento um dia recebido. Entende? Isso significa uma catequese pós-sacramental. Uma catequese que veio depois do batismo. Mas, no caso dos adultos, o caminho é inverso. Os adultos que são batizados, eles experimentam a catequese antes da celebração do batismo, configurando assim a catequese pré-sacramental. Entende? Não é fácil. Não tem tantos segredos assim. Mas é só para a gente entender que a catequese não é um apêndice, não é uma coisa que esteja fora, que foi inventado depois. Não. Mas fazer ecoar o ensinamento do próprio Cristo faz parte da própria celebração do sacramento. Veja lá. Nós iniciamos a celebração do batismo com o sinal da cruz, recordando que aquela celebração marca a redenção que nós recebemos pelo próprio Cristo. É o sinal da nossa salvação. Assim nós convencionamos dizer, assim nós ensinamos, porque é de fato isso que acontece. Mas o sinal da cruz está colocado no início da celebração do batismo para marcar a redenção que acabara de ter início na vida da criança, na vida do adulto, na vida do jovem que está prestes a ser batizado. Também existe o anúncio da palavra, a proclamação da palavra em cada celebração de batismo, porque ela ilumina a realidade da pessoa. O anúncio da palavra está presente no ritual da celebração para nós compreendermos que não são as nossas vontades, que não é a forma como nós achamos melhor, mas, pelo contrário, que nós estamos desejando configurar a nossa vida, a vida daqueles que já são batizados e a vida de quem está sendo batizado, a vida do próprio Cristo. E essa vida só pode ser manifesta graças ao conhecimento da palavra. Também nós vamos ter a unção pré-batismal antecedida por aquilo que nós chamamos de exorcismos. Olha,
não tem nada a ver com os exorcismos que a gente assiste nos filmes que estão por aí afora. Não. O exorcismo, dentro dos rituais de iniciação à vida cristã da igreja, são preces, são súplicas que são feitas a Deus pela proteção de quem está no caminho para receber o batismo. São preces, pedidos que a gente faz para que essa pessoa tenha o dom da fortaleza e seja capaz de repelir da sua vida os poderes do mal, sejam eles espirituais ou sejam eles físicos. Entende? Então, essas duas realidades, exorcismos e unção pré-batismal, são realmente marcas da consagração à pessoa de Jesus Cristo e da libertação que o seu poder opera em cada um de nós. Logo depois, somos convidados a professar a nossa fé. Porque aquele que é batizado, aquela que é batizada, entrando na igreja, se tornando parte do corpo de Cristo, torna-se também guardiã da fé. Olha que bonito, guardiã da fé. Assim, nós vamos chegar naquilo que é propriamente a natureza do batismo, que é o derramamento da água na cabeça de quem está sendo batizado, ou, em alguns casos, aqueles que a gente chama de imersão, quando a pessoa é mergulhada por 3 vezes, não é? Na pia batismal. E a fórmula que se diz, enquanto se coloca a água, não é? A água abençoada. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Depois, isso, meus irmãos, de nós nos abaixarmos para recebermos a água sobre a nossa cabeça, marca e realiza em nós a morte para o pecado. Como São Paulo, que quando escreve à comunidade dos romanos, não é? Nós vamos nos aproximar do batismo para morrermos para o pecado e renascermos para a vida da graça. Renascermos no seio da Trindade. Como isso é bonito, como isso é bonito, né? E aí se iniciam aquilo que nós chamamos de ritos complementares. Veja, aparece uma segunda unção, a unção com o óleo do crisma. Ele simboliza, ele significa a força do Espírito Santo. E justamente por ser perfumado, recorda o bom odor da vida de Deus habitando o coração do neófito, né? E essa palavra neófito também significa novo broto, novo filho, né? Certo? Então, depois disso, nós temos a veste branca e a entrega da luz, né? Com a vela acesa, com a veste branca, nós manifestamos o revestimento que foi recebido do alto pela própria pessoa de Jesus Cristo. Aquele que foi batizado, aquela que foi batizada, traz em si toda a pureza da pessoa de Cristo, toda a santidade do Cristo. Como é bonito. E a vela acesa que é posta nas mãos de quem está recebendo o batismo, de quem acabara de ser batizado, na verdade, não é? Traz a luz de Cristo para que possa enxergar as realidades da vida com novos olhos. E assim, meus queridos, por fim, nós somos convidados a, pela primeira vez, rezarmos o Pai Nosso como membros do corpo de Cristo. Essa síntese mistagógica do nosso ritual do batismo conclui-se, então, mostrando a importância da comunidade no processo de iniciação à vida cristã. Veja, nós podemos tratar a comunidade como o primeiro grande dom, o primeiro grande mistério da iniciação à vida cristã. E aqui
nós vamos nos encaminhando para o terceiro ponto, para o último ponto da nossa conversa, tá? Então, vamos a você que já chegou um pouco depois e que ainda não ouviu o acolhimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria nós podermos recebê-las aqui conosco para meditarmos na jornada diocesana de iniciação à vida cristã, tá? Então, lembrando, para você que acabou de chegar, as dúvidas, os comentários pertinentes, vamos colocando aí no nosso chat. E a nossa equipe está trabalhando por aqui para conseguir recolher tudo e fazer com que a gente possa, no encontro pelo Google Meet, depois aprofundarmos essas dúvidas e esses comentários, para que a gente não se estenda tanto, né? Tá bom? Então vamos lá. Como dizia antes, a comunidade é o primeiro grande dom da iniciação à vida cristã. A inspiração catecumenal reserva para a comunidade um lugar de destaque. Ora, se a gente recorda-se bem, tanto do RICA, que é o ritual da iniciação à vida cristã de adultos, ou do próprio ritual do batismo de crianças, nós vamos descobrir a presença da comunidade, não somente fazendo preces pelos eleitos, por quem vai ser batizado, por quem está iniciando o seu caminho na vida cristã, mas nós vamos descobrir que existem perguntas relacionando a própria comunidade com a pessoa que está sendo batizada. No ritual do batismo das crianças, por exemplo, se pergunta se a comunidade está disposta a tornar-se repleta de fé e de amor para a criança que foi inserida na comunidade naquela hora, naquela celebração. Entende? Então, meus queridos, minhas queridas, a comunidade tem esse lugar de destaque. E ser cristão significa exatamente viver em comunidade. Vamos tomar a própria pedagogia de Jesus para exemplificar o que nós estamos dizendo. No capítulo 13 de São João, ali no versículo 35, Nosso Senhor toma a palavra e diz para os seus, não é? Para a comunidade dos discípulos, que ele próprio estabeleceu, que ele próprio chama pelo nome, dizendo: se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Veja, a vivência na comunidade, já que o amor não pode se construir fora da relação de intimidade, já que o amor necessita mesmo de proximidade para acontecer, para existir. E quando a gente fala de proximidade, nós não estamos falando de distâncias espaciais, de distâncias físicas, de quilômetros. Não. Nós estamos falando de sermos próximos uns dos outros, de conseguirmos dar atenção às necessidades de cada um, tá? Por isso que Jesus, como nós víamos no início do texto, manteve os seus discípulos perto para que aprendessem dele a gerar comunidade, a fazer a comunidade nascer, certo? Então, a gente vai descobrir que é dentro dessa comunidade que os discípulos de Jesus eles são formados. É dentro da nossa paróquia, dentro da nossa comunidade, no meio da nossa família, que se aprende a ser cristão, certo? Vamos lá. O documento de Aparecida, que está sendo resgatado, graças a Deus, ali nos seus parágrafos de 302 a 310, ele narra
com clareza a importância da comunidade na formação dos discípulos de Jesus. E aí, o documento de Aparecida, ele nos oferece 3 tipos de comunidades, ou 3 grandes comunidades que nós podemos perceber de forma íntima e de forma particular a presença da catequese, não é? A presença do ensinamento ecoado. Veja, a primeira delas é a própria comunidade familiar. Veja, pais, mães, responsáveis, têm sim este grande compromisso. Encontrando nosso Senhor Jesus Cristo, tendo a vida mudada por Ele, sendo configurados ao Senhor pelo batismo, devem ajudar aqueles que estão chegando a fazerem a mesma coisa. A comunidade paroquial, por sua vez, como segunda marca comunitária, é o lugar da celebração própria dos sacramentos, do aprofundamento da fé. E as pequenas comunidades ainda são mencionadas no documento de Aparecida. Então, as nossas capelas, não é? Os bairros, os sítios, não é? Todos eles são espaços privilegiados. E o documento de Aparecida enxerga assim, graças à intimidade que pode ser construída entre as famílias que formam essas pequenas comunidades. Por fim, meus queridos, essa vivência comunitária vai ser sempre um desafio. Na época de Jesus foi, nos nossos dias continua sendo, e certamente ainda no futuro haverá de ser. Mas nós somos convidados a combater o individualismo do tempo presente com a força que nasce da comunidade. Lembrando sempre as palavras dos versículos do Evangelho que dá a tônica do nosso encontro. Veja, não se esqueça, Jesus envia os seus discípulos aos lugares onde ele próprio deveria ir. Então, do meio da comunidade nasce a força para fazer catequese. Do meio da comunidade nasce o esforço para anunciar o reino. Do meio da comunidade nasce aquilo que é necessário para que a igreja possa continuar a sua missão. Então, nós que estamos nos esforçando para implementar de forma integral a catequese de inspiração catecumenal aqui na nossa Diocese de Nazaré, vamos compreender a importância mesmo de vivermos o encontro pessoal com Jesus. A importância mesmo de deixarmos que esse encontro mude a nossa vida para podermos, na intimidade, para podermos, permanecendo com Ele, configurarmos a nossa vida e, consequentemente, a nossa própria ação pastoral, para que, vivendo na comunidade, a comunidade seja capaz de, movida pelo Espírito Santo, fazer nascer todos os dons que nós precisamos. Catequistas, com certeza, mas também os outros agentes de pastoral que estão envolvidos nessa catequese, que estão envolvidos na experiência da iniciação à vida cristã, tá bom? Então, meus queridos, nós vamos concluindo por aqui esse nosso primeiro encontro e vamos deixando alguns pequenos recados para que a gente possa se preparar bem para o encontro de amanhã à noite, também às 20 horas, tá? Nesse sábado, nós vamos dar continuidade àquilo que nós estamos vendo, ou estávamos, né? Já terminou, padre. Aquilo que nós estávamos vendo na noite de hoje, né? Então, essa vivência da fé
que nós somos convidados a tê-la no meio da nossa comunidade, vai gerar frutos. E o fruto que a comunidade, a igreja, está nos proporcionando agora, nos oferecendo agora, é a metodologia de inspiração catecumenal, o itinerário, com os tempos e as etapas. E nós vamos aprofundar exatamente no encontro de amanhã à noite, os tempos, as etapas e suas celebrações próprias dentro do serviço que a catequese presta à fé da igreja, certo? Noutras palavras, se você não aparecer por aqui amanhã à noite, vai perder muita coisa boa, viu? Vai perder muita coisa boa. Então, repetindo, vai acrescentando aí no chat, nos comentários, as suas dúvidas, acrescenta também os seus comentários que sejam pertinentes, para que a nossa equipe possa trabalhar, tá? Possa recolher tudo, para que a gente consiga depois oferecer aprofundamentos numa relação mais próxima com vocês, catequistas de nossa diocese, tá bom? Nós desejamos do fundo do nosso coração que nós tenhamos um abençoado final de semana. Muitas das nossas paróquias, amanhã de manhã, nós vamos ter o nosso momento de oração, né? A nossa vivência oracional. Com certeza, cada comissão paroquial está organizando, está preparando esse momento com muito amor, com muito empenho. E por causa disso, nós agradecemos profundamente, agradecemos do fundo do nosso coração toda essa dedicação, tá? Também agradecemos a você que está aqui conosco. Queremos agradecer a nossa PASCOM, a PASCOM da paróquia de Nossa Senhora das Dores do Condado, que sempre estão disponíveis para nos assessorar. E é exatamente isso, viver em comunidade, viver o encontro com Jesus, configurar-se a Ele, deixarmos que os nossos dons se unam e construam pontes do tempo à eternidade. Então, vamos invocar sobre você, meu irmão, minha irmã, querido catequista, a força da bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço grande, um cheiro maior ainda, e amanhã nós nos encontramos de novo, tá? Um abraço.